Boa noite para você que estava aí aguardando por nossa aula de língua portuguesa. Hoje, nesta quarta-feira, dia da gente estudar a estrutura da palavra, né? A estrutura da língua, a parte da análise linguística, que fica aqui dentro do contexto, porém, bem explicadinho. Hoje vamos falar das formas nominais do verbo. É interessante, né? Ainda há pouco mesmo eu ouvi uma colega falando assim: tinha trago todos os livros. A forma nominal, né? A forma nominal, quando você usa o particípio, você tem que saber se é o particípio regular, se é o particípio irregular, quais são os verbos que admitem esses particípios, né? E o verbo trazer, por acaso, é um verbo que só admite o particípio regular. Ele não tem irregular. Então, você não pode dizer tinha trago, porque não tem o particípio irregular, só tem o regular, que é com as terminações ando, né? Aliás, ado e ido. Ado, ido. Então, não é tinha trago, tinha trazido, certo? É a forma correta do uso desse verbo nominal. Tinha trazido e nunca tinha trago. Beleza? É assim que a gente começa a nossa aula de hoje, falando das formas nominais do verbo. Vamos falar do verbo no particípio, vamos falar do verbo no gerúndio, vamos falar do verbo no infinitivo. Então, fica ligado que aquele detalhe da língua portuguesa que você estava esquecido, agora você vai relembrar. Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando pela TV. Boa noite para você que nos assiste diretamente aqui pelo YouTube do canal Educação e para você que está na escola, assistindo, acompanhando a gente pelas aulas do IPTV. Nosso boa noite, nosso abraço e sejam bem-vindos, né? Queimada Nova do Piauí, seja bem-vindo à nossa sala de aula. Vamos, então, falar das formas nominais do verbo, porque tem muita coisa para falarmos hoje. E vocês sabem que o nosso tempo aqui é o tempo de uma partida de futebol. O que esses títulos têm em comum? Imagina você analisando aí, é um gênero textual, né? Capa de livro, cartaz de filme, são gêneros textuais. Então, imagina que você está analisando a capa de um livro e 2 cartazes de filme. A capa do livro diz assim: comer, rezar, amar. Esse livro vendeu mais de 4 milhões de exemplares e esse livro também foi transformado em filme, mas eu preferi trazer ele em forma de livro para que vocês acompanhem aqui, tá bom? O nome do livro é da Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar e Amar. O que esses títulos têm em comum? Olha agora para esse outro filme com Tom Cruise, né? Tom Cruise, Feito na América. Olha o nome do filme, Feito na América, baseado em uma verdadeira mentira, né? Aí já diz tudo o nome do filme, Feito na América, baseado em uma verdadeira mentira. Geralmente se diz assim dos filmes, baseado em uma história real. Aqui não, aqui é baseada em uma verdadeira mentira. Já se percebe um tom bem crítico do filme Feito na América, Made in America. E aqui nós temos a nossa saudosa Brittany Murphy, né? Saudosa, que faleceu tão jovem, essa atriz, né? Brittany Murphy com Michael Vogel, o Danny Pino, no filme Correndo contra o Tempo. Ele precisa agir rápido para evitar uma tragédia. O que esses títulos têm em comum? É essa a pergunta. Será se nós temos a resposta? Não, né? Então a gente vai responder para vocês. O que tem em comum no título dos filmes ou no título dessas obras é que eles, todos os títulos, encontram-se com o uso da forma nominal, dos verbos. É isso que os títulos têm em comum. Todos os títulos estão usando verbos na forma nominal. Por exemplo, comer, terminado em er, rezar, terminado em ar, amar, terminado em ar. Quando você encontra os verbos terminados no seu nome mesmo, como eles são chamados, né? Verbo comer, verbo rezar, verbo amar, quando eles terminam em ar, quando as palavras, né? Os verbos terminam com ar, com er, ou com ir, você chama isso aqui da forma de infinitivo.
É o verbo na forma de infinitivo. E no infinitivo, os verbos ficam assim, terminando em ar, i. E o verbo infinitivo é uma das formas do verbo nominal. Aqui no título com Tom Cruise, feito na América. Aqui também nós temos o verbo feito, que é o verbo fazer, sendo usado também na forma nominal do particípio. Aqui você tem o verbo no modo do particípio. Particípio, deixa eu colocar aqui, acentuar o si. Então, tá aí. Verbo no modo particípio, né? Na forma de particípio. Particípio irregular, porque a gente não diz fazido. Não tem a palavra fazido, tá bom? Então, não diga que ele tinha fazido, porque fazido não existe. O verbo fazer, ele só agrega a forma nominal irregular, certo? Somente o particípio irregular. Então, não tem fazido, só tem feito. Feito na América. E aqui no título correndo, verbos terminando em ando, endo, indo, é a forma nominal do gerúndio. É a forma nominal do gerúndio, né? Verbo no gerúndio. E o que representa cada um desses modos ou desses usos, né, da forma nominal? O que representam? Primeiro, é porque o verbo fica substantivado. Aprendam isso, tá? Quando os verbos estão em forma de nomes, eles ficam substantivados. Ou seja, eles deixam de ser a ação praticada e passam a ser um substantivo. Então, está aí o primeiro entendimento que se tem sobre os verbos na forma nominal. Nominal quer dizer em forma de nome. E nomes são substantivos, correto? Então, comer é o nome de um verbo, mas fica como substantivo. Rezar, amar, porque eles são títulos, são nomes de verbos. Feito também não está conjugado, está na forma nominal, de particípio irregular. E correndo, amando, correndo, pedindo. O gerúndio é aquela forma de verbo que simplesmente a ação não acaba nunca. Enquanto ele estiver correndo, ele nunca vai parar de correr, tá bom? A ideia que se traduz é essa. Enquanto ele estiver correndo, enquanto está rolando, é porque não para de rolar. Se estiver amando, não para de amar. Se estiver chorando, não vai deixar de chorar. Sempre quando você usa o verbo no modo ou na forma de gerúndio, quer dizer que a ação fica inacabada. Mas a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje, porque é sobre isso que vamos falar. Estudo do verbo. Vamos primeiro relembrar aqui, porque para trazer uma coisa, você puxa outra, né? É assim que é o nosso trabalho. Para você poder fazer um cuscuz, você tem que ter a massa do milho. Sem a massa do milho, você não prepara o seu cuscuz. Então, para eu poder falar sobre as formas nominais do verbo, a gente vai rever aqui sobre o próprio verbo. O que é verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, é uma palavra que expressa estado ou fenômenos da natureza. Ação, todas as ações que a gente realiza. Andar, correr, participar, querer, pedir, jejuar, comer. Estado. Estado quer dizer verbo de ligação, verbos que não têm ação. Certo? A gente chama de verbo de estado, não é o verbo que fala de Piauí, Maranhão e Pará, não, tá bom? Verbo de estado são os verbos que representam ações que não são realizadas. Ou seja, verbo de ligação, verbo sem ação. Por exemplo, professor, o verbo ser. O verbo ser não tem nenhuma ação. Se eu digo para você, seja feliz, isso não é uma ação. Não tem como você fazer a ação, seja. Né? Você não faz nada. Se eu digo corra, você corre. Se eu digo sente, você senta. Se eu digo cale, você cala. Agora, se eu digo seja, se eu digo pare, parar é ação. Mas se eu digo fique, não é ação. Se eu digo continue, permaneça. Né? Então, esses verbos que não tem uma ação a ser realizada, a gente chama de verbo de estado. Eles também são verbo de ligação e eles também servem como verbos auxiliares, tá bom? Então, eles têm as suas funções aí. E tem verbos que representam os fenômenos da natureza, que são ações que o homem não faz. Mas a natureza, sim. Chover, trovejar, relampejar,
São verbos feitos pela natureza. Anoitecer, amanhecer, verbos realizados pela natureza, então são verbos que a gente chama de impessoais. Por que eles são impessoais? Porque a gente não pode realizar aquela ação. A ação é da própria natureza. Como é que fica o sujeito? Sujeito fica aquilo que você chama de oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Porque são ações que não podem ser realizadas pelo homem, tá bom? Exemplo. Naquela noite trovejou muito. O verbo trovejou. Trovejar é um fenômeno da natureza. Se eu digo, as crianças corriam pelo parque. Verbo, corriam. Correr é uma ação, certo? Então, verbo de ação, verbo que representa fenômenos da natureza. Se eu digo, as duas crianças estavam caladas, esse estavam não é uma ação, é o estado em que elas se encontravam, caladas. Logo, a principal palavra no predicado é o predicativo. A principal palavra do predicado é o predicativo, ou seja, tem mais significado o caladas do que o estavam, já que o estavam não tem uma ação a ser realizada. Além de expressar tempo, o verbo expressa também as pessoas gramaticais, né? Então, o verbo pode expressar o modo, o tempo, as pessoas. Por exemplo, se eu digo, vendi minha bicicleta, está aqui o verbo, vendi. Quando eu digo vendi, quem vendeu? Eu vendi. Já coloco o quê? Primeira pessoa do singular, né? Para essa forma verbal, vendi, tu já sabe que o verbo está na primeira pessoa do singular. Se eu digo Márcia e Sara compraram, olha, compraram, o verbo está no plural. Quem comprou? Márcia e Sara. Elas compraram, é a terceira pessoa, né? Terceira pessoa do plural, que representam elas. Somando Márcia e Sara, viram elas. Elas compraram joias novas. Vocês chegaram atrasados. Vejam só, quem chegou atrasado? Vocês. Terceira pessoa do plural, certo? Vocês chegaram. Quando você usa as formas dos pronomes, né, os pronomes de tratamento, o você não coloca na segunda pessoa, você usa a terceira pessoa do verbo, tá? Você, terceira pessoa do singular, vocês, terceira pessoa do plural, tá bom? Com essa forma de tratamento. Tudo que vai e volta, mas nem tudo que volta encontra o que deixou. Aqui você pode identificar os verbos, tá bom? Os verbos de ação. O verbo ir, tudo que vai. O verbo voltar, tudo que vai, volta. Mas nem tudo que volta encontra, verbo encontrar, mas nem tudo que volta encontra o que deixou, verbo deixar. Está aqui as ações realizadas pelas pessoas, né? Tudo que vai, volta. Quem é que volta? Tudo que vai, certo? Mas nem tudo que volta encontra o que deixou. Verbos vai, volta, encontra e deixou. Ok? Sigamos. A classificação dos verbos. Como é que a gente classifica? Como é que você estuda e classifica os verbos? Vamos relembrar. A gente estuda o verbo na classificação de tempo, modo, pessoa e número. São as informações que o verbo pode nos fornecer. Ele nos fornece o tempo, tá bom? Tempo, que são 3. Ou é o tempo presente, quando a ação está acontecendo, ou é o tempo passado, também chamado de pretérito, quando a ação já rolou, já foi, ou é o tempo futuro, quando a ação ainda vai acontecer. O pretérito quer dizer o passado, né? Pode ser um passado perfeito, quando a ação foi concluída com sucesso. Ele pode ser um passado imperfeito, quando a ação não está concluída totalmente. E pode ser mais que perfeito, quando ele está tão longe, que fica uma ação bem remota. E temos os modos. Os verbos têm 3 modos, que é o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo, que não está aqui, tá bom? Mas temos também o modo subjuntivo, que pode ser chamado de conjuntivo ou condicional. Subjuntivo, ou seja, é aquela ação que não aconteceu, que virou uma hipótese. Indicativo é uma certeza.
eu comi arroz com peixe. Isso é uma certeza. Verbo no modo conjuntivo condicional, que é o subjuntivo, se eu comesse arroz com peixe. Se eu comesse não quer dizer que eu comi, é uma possibilidade, né? É uma dúvida, uma incerteza. Então, quando o verbo está no modo conjuntivo condicional, ele não diz uma ação que foi realizada, ele diz uma ação suposta, uma hipótese. E tem o verbo imperativo, que é quando ele indica uma ordem. Coma peixe. Se eu digo coma peixe, é uma ordem, pode ser um pedido. Por favor, coma peixe. Pode ser um conselho. Olhe, coma peixe. Aí o que vai mostrar se é uma ordem, se é um conselho ou se é um pedido é a entonação. E o que dá a entonação para essas palavras são os pontos, né? Os sinais de pontuação que você vai utilizar. Se você colocar coma peixe com um ponto final, é uma ordem. Coma peixe. Se eu tirar o ponto final e colocar uma exclamação, aí vira um pedido. Coma peixe. Para dar um conselho, eu colocaria uma outra expressão, poderia colocar uma... Além da pontuação, a gente pode usar também uma interjeição. Tipo, olha, coma peixe. Ou, ei, coma peixe, não é isso? Aí você tem um modo de conselho. O verbo também nos mostra a pessoa. Em que pessoa está o verbo? Que são primeira, segunda e terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural. Singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles, elas. As pessoas do verbo. E o número são esses, singular e plural, tá bom? O verbo pode estar no singular, eu fui à festa, ou pode ficar no plural, nós fomos à festa, certo? Então, quais são as informações que o verbo nos traz? Quais são as informações? Sempre que tem verbo, ele vai trazer essas informações para a gente, tudo bem? Sempre que você encontrar o verbo vai te dar informação de tempo, informação de modo, informação de pessoa e a informação de número. Então, quando uma questão pede para você analisar o verbo, geralmente é para você dizer em que tempo ele se encontra, qual é o modo que foi empregado, em que pessoa ele está e qual é o número do verbo, se é singular ou se é plural. É fácil, não é não? A gente vai ver isso dentro de exemplos, dentro de questões também. Vamos lá. Olha o que eu falei a vocês, os exemplos, né? Vamos analisar tempo, modo, pessoa e número. Aprenda comigo. Vamos observar esse cartaz, tá bom? E vamos analisar o verbo em todas as suas informações. O modo, o tempo, a pessoa e o número. São essas as informações que um verbo nos traz. Você tem que conhecer o verbo, sabendo em que modo foi empregado, quais são os modos. Repitam comigo quais são os modos, são 3. O modo indicativo, quando é uma certeza. O modo subjuntivo, quando é uma hipótese. E o modo imperativo, quando é uma ordem. E qual é o tempo? São 3. Presente, passado e futuro. E qual é a pessoa? São 3. Primeira, segunda e terceira. E qual é o número? São 2, singular e plural. É muito fácil. É muito fácil a gente estudar o verbo. A agressão pode ser física ou psicológica. Já temos uma locução verbal aqui. Pode ser. A agressão pode ser física ou psicológica. Locução verbal, né? Pode ser. Então, o ser está na forma nominal. O pode, que é o verbo auxiliar, ele fica conjugado. Então, quando eu digo a agressão pode ser, né? Ela pode ser, nós temos aí o verbo no modo afirmativo, você vê aqui, ó, um ponto final, tá bom? Então, está afirmando. A agressão pode ser física ou psicológica, isso é uma afirmação. Se é uma afirmação, uma certeza. Se é certeza, eu tenho o modo indicativo. Indicativo. O tempo. A agressão pode ser. A agressão é física
ou psicológica. Eu tenho um tempo presente. Tempo presente. A pessoa, a agressão, ela, a agressão, terceira pessoa. Terceira pessoa, a agressão. Número, na terceira pessoa do singular. A agressão só é uma, né? Singular. É assim que a gente analisa verbo, gente. Não tem outra forma. É sempre analisando o modo, o tempo, a pessoa e o número. Mas a sua atitude pode mudar essa história. É a mesma análise, porque é a mesma formatação do pode ser, né? Pode ser, pode mudar. Olha, tem também ponto final. Esse ponto final diz muito para a gente, né? Então, indicativo, presente, terceira pessoa e singular. Pode mudar. O que pode mudar? A sua atitude. Quem é o sujeito da primeira oração? A agressão é o sujeito. Porque se eu pergunto, quem é que pode ser? O que é que pode ser físico ou psicológico? A agressão. Se eu pergunto, o que é que pode mudar essa história? Sua atitude. Então, sua atitude é o sujeito dessa segunda oração. O que sobra, o que fica fora do sujeito é o predicado. Agora veja a diferença. Não se cale. Não se cale. Isso é uma ordem. Não se cale. Está mandando, né? É um ponto final. Ponto final é uma ordem, não é um pedido. Não se cale. Se você viu, sabe de alguém que sofre agressão, não se cale. Denuncie. Olha aqui, ó. Olha o que foi usado agora, uma exclamação. Tá bom? Agora tem uma exclamação. O verbo, o modo do não se cale, é chamado de imperativo negativo. É o modo imperativo negativo. Não se cale. Quando eu digo denuncie, é imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Não se cale, denuncie. Ainda tem mais outro verbo, ligue. Ligue, 180. Também imperativo afirmativo. Dando ordem, pedido, conselho, tá bom? Não se cale, denuncie, ligue 180. Pronto. Estão analisados os verbos desse cartaz. São essas as informações que o verbo pode nos dar. Modo, tempo, pessoa e número. Simbora. No texto, a agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Tem o texto, né? Todo cartaz, todo anúncio tem um texto. No texto, a locução verbal empregada pode ser, indica uma situação que já ocorreu. A agressão pode ser física ou psicológica. Essa ação já ocorreu, é passado, né? Está acontecendo. Não irá acontecer ou poderia ter acontecido? A agressão pode ser física ou psicológica. Demonstra para a gente que tipo de ação. Uma ação que está no passado, no presente, uma ação que não irá acontecer de forma alguma ou uma ação que poderia ter acontecido. Se fosse no passado, a agressão foi física ou psicológica, passado, né? Se você colocar no não irá acontecer, ou poderia ter acontecido, aí você usaria o seria. A agressão seria física ou psicológica. Mas como está afirmando, então é uma ação que está acontecendo, está no presente. Se está no presente, acontece todo dia. Acontece a uma pessoa desconhecida, agressão contra mulheres. Acontece a pessoas que você conhece. Acontece a você mesma. E lembre-se que a agressão pode ser física, psicológica, pode ser moral, pode ser patrimonial, tá bom? Não tem só a física e psicológica, não. Pode ser moral também. Moral quando depreciam você, quando rebaixam você. Patrimonial quando tomam seu dinheiro, quando ficam com seus bens. Quando você tem um carro no seu nome, o marido vende, compra outro carro e coloca no nome dele. Você perdeu o patrimônio. Não é isso? Então, isso é uma agressão patrimonial. Já na locução verbal da segunda parte do texto, da segunda parte do período, né? Pode mudar,
mas a sua atitude pode mudar essa história, expressa a ideia de uma ação que já ocorreu, está acontecendo, não irá acontecer ou poderá acontecer. Sua atitude pode mudar. Quem que vai mudar? Sua atitude vai mudar essa história, né? Fica lá no que vai acontecer. Sua atitude vai mudar essa história. Sua atitude irá mudar essa história. Então, já coloca lá tempo adiante, né? Lá no futuro. Simbora. Não se cale, denuncie, ligue 180. É a outra parte do texto. Nessa parte do texto, ocorreram quantos verbos? Tem o verbo calar, primeiro, denunciar e ligar. 3 verbos. Pronto. Você soube identificar os verbos. O modo em que os verbos estão empregados expressam sentido de quê? Quando eu digo não se cale, denuncie, ligue, é medo, é uma orientação, é uma dúvida ou uma hipótese? Para começar, a dúvida e hipótese é a mesma coisa. Para terminar, medo não é modo verbal. Modo verbal são os modos indicativo, subjuntivo ou imperativo, né? Indicativo, quando é uma afirmação, subjuntivo, quando é dúvida e hipótese, que é a mesma coisa, por isso que eu eliminei a letra C e a D, e modo imperativo, quando é uma ordem. E se é uma ordem, também pode ser uma orientação, aquilo que você deve fazer. O que é que você deve fazer quando você se deparar com esse tipo de situação? Se você vir uma mulher sendo agredida, ou se você mesmo sofrer a agressão, não se cale, denuncie, ligue 180. Até pouco tempo, só quem podia denunciar era a pessoa agredida. Hoje, qualquer pessoa pode denunciar a agressão e fica valendo, tá bom? Antes, a mulher que denunciava, depois podia chegar lá na mesma delegacia e retirar a denúncia. Hoje, uma vez que ela sofre a agressão e faz a denúncia não pode ser desfeita. Até ser apurada, ela não pode ser desfeita. Entenderam? Então, não se cale. Se você vir, se você souber, se você testemunhar uma mulher sendo agredida, não se cale. Denuncie. Ligue 180. A sua identidade será preservada. A pessoa denunciada nunca saberá quem denunciou. Vai colocar a culpa na mulher, com certeza, né? Se ficar solto, vai agredi-la mais ainda. Se a mulher negar a agressão e você não tiver vídeo para provar a agressão, coitada dela, pode até piorar. Pode não, com certeza vai piorar ainda mais a situação. Portanto, diante de uma situação de abuso, de violência contra a mulher, se você testemunhar, dê uma forma de gravar, de filmar, de fotografar, de registrar, de ter, pelo menos chamar mais uma pessoa para ter pelo menos 2 testemunhas, né? Tá bom? Para que a pessoa, talvez você esteja salvando uma vida. Com essa atitude, você pode estar salvando uma vida, salvando uma família, salvando a pessoa não somente da agressão física, mas também da agressão psicológica e moral. Que se uma mulher, dona de casa, mãe de família, sofre agressão, junto com ela também, a família toda está sendo agredida, né? Os filhos também são agredidos junto com a agressão sofrida pela mãe. Então, não se cale, denuncie e o número é esse, é 180. As formas nominais do verbo são 3, como eu falei no início da nossa aula. São 3 formas de verbo em forma de nome, tá bom? Que são eles o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, são os modos nominais dos verbos. Ele fica no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No infinitivo, como eu falei para vocês, quando a palavra representar o próprio nome da ação. Então, nesse caso, os verbos vão terminar com as desinências ar, ir, tá bom? Que são as desinências de infinitivo. Cada uma dessa desinência representa uma conjugação. A desinência ar representa verbos da primeira conjugação. Todos os verbos terminados em ar. Julgar, amar, alugar, cantar, primeira conjugação. Se o verbo terminar com
eles são todos da segunda conjugação. Correr, fazer, rever, vender. Que mais? E se terminar em ir, são verbos de terceira conjugação. Sorrir, partir, pedir, sentir, mentir, fingir. São verbos de terceira conjugação, ok? Então, o infinitivo, eles terminam com os verbos terminado em ar, é, ir, e essa terminação representam as conjugações verbais. Verbos da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Ar, é, ir. Agora, se for a forma nominal de gerúndio, a terminação deles é assim, ó. Tem 3 terminações. Endo, endo, indo. Julgando, correndo, sorrindo. Quando a gente faz economia linguística, a gente diz julgando, correndo, sorrindo, mas não tem, tá bom? Na verdade, é julgando, correndo, sorrindo. E não cantando, fazendo, pedindo. Não tem. É cantando, fazendo, pedindo. É ando, endo, indo. As terminações de gerúndio. E a terminação de particípio ou é ado ou é ido. O ido serve tanto para a segunda como para a terceira conjugação do particípio, tá bom? Eles servem como verbos auxiliares, né? São verbos quando você usa aí, a gente usa muito o particípio quando a gente usa as locuções verbais. Tinha julgado, tinha corrido, tinha sorrido, tinha trazido. Não tinha trago, tá? Não fala tinha trago. Tinha pagado, não diz tinha pago. Se você tem o hábito de falar tinha pago a conta, não é correto. O correto é tinha pagado a conta. Tinha falado com você, não existe tinha falo, tá bom? Aliás, falo tem outra conotação. Se você pesquisar no dicionário o significado de falo é o órgão genital masculino, tá bom? Então, não falo, nunca diga tinha falo, porque é feio. É porque a palavra a gente não conhece, mas é o nome que se dá ao órgão genital masculino. É falo. Então, não falo, nunca diga tinha falo, é tinha falado. Eu já tinha falado para você. Ah, professora, eu havia falo ou eu havia falado? Havia falado. Tinha falado, havia falado. Sempre ado, tá bom? Porque tem alguns verbos que ele tem as duas formas. Eles aceitam tanto a forma, tanto o particípio regular como irregular. Outros verbos só admitem o particípio regular e tem outros verbos que só admitem o particípio irregular, que são os verbos defectivos. Defectivos é com defeito, né? O nome já diz, com defeito. Ele só tem aquela forma irregular de se colocar o particípio, tá bom? Como é o caso do verbo fazer. O verbo fazer, ele é defectivo, ele tem um defeito. Ele só admite o particípio irregular. Você nunca pode dizer tinha fazido, havia fazido, seria fazido, tá bom? Sempre você vai usar o irregular feito. Tinha feito, havia feito, seria feito. Ele só admite essa forma. Por isso é defectivo, tem defeito, defective. Tá bom? Particípio. Ado, ido. Não tem edo, tá bom? Não tem edo. Ah, professora, quando eu digo credo, aí não é o verbo. Credo é substantivo, né? O credo. Simbora. Então, as formas nominais do verbo são infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo é marcado pela terminação a, que é a primeira conjugação, a terminação é, que é a segunda conjugação, e a terminação ir, que indica a terceira conjugação. Ou seja, no infinitivo é o nome do próprio verbo. É o nome do próprio verbo. Então, quando você usa o verbo com seu próprio nome, ele está no infinitivo. Varrer, dançar e sentir. O particípio é marcado em suas formas regulares,
certo? Quando ele tem a forma regular. E quando ele é regular, ele termina em ado ou ido. Pode ser adas, pode ser idas. Nas formas irregulares, tem as formas também irregulares, como o próprio nome já indica, por terminações variadas, como ocorre em ganho, salvo, gasto, pago, expresso. Olha, professor, o pago. A senhora disse que não existe o pago? Não, eu falei que você não ia falar tinha pago a conta, né? O pago você usa com o verbo ser. A conta foi paga, tá bom? Aí é o verbo ser. A conta foi paga e não a conta foi pagada. Mas se você usar o verbo ter, é pagado. Tinha pagado a conta e não tinha pago. O que dá mais trabalho são esses verbos aí, quando eles têm as duas formas. Ele tem o regular e o irregular, dependendo do verbo auxiliar. Verbo ter, verbo haver. Verbo ser, verbo estar, né? Ou verbo ter. É isso. É o ter e o haver, o ser. E qual é o outro? É o estar? Não. Tem outro, são 4 verbos que você vai usar. Então, às vezes, ele tem as duas formas. Ele tem tanto a forma regular como a irregular, no particípio. Aí você tem. Aí como é que eu faço para saber, professora? O que você tem muito que saber fazer mesmo é praticar, é conhecer e praticar. Sabendo, ó, eu já falei para você que o trazer ele não tem a forma irregular. O trazer, ele é sempre regular. Então, o trazer, como ele ele sempre termina com ido. Seja qual for o verbo, tinha trazido, foi trazido, seria trazido, havia trazido. Tá bom? São esses, ó. Foi trazido, tinha trazido, havia trazido, seria trazido. Ele só tem essa forma. Já o verbo pagar, ele tem 2 formas. Ele pode ser regular e pode ser irregular. Verbo ter, tinha pagado. Verbo ser, foi paga. A conta foi paga. Foi pago o boleto. Correto. Foi pago o boleto. O boleto foi pago. Certíssimo. Isso é o irregular. Regular, tinha pagado a conta. A conta tinha pagado. Não, tinha pagado a conta. É assim. E tem a forma do gerúndio, marcado pela terminação ando, endo, indo, que representa uma ação interminável. Cantando. Cadê o fulano? Ah, ele está cantando. Se ele está cantando é porque ele não parou de cantar ainda. Não é verdade? Se eu digo, estou morrendo de medo. Morrendo. Não é isso? Morrendo é porque não terminou de morrer. Quando termina de morrer, você fala morreu. Morreu de medo. Aí, se não terminou a ação, morrendo de medo. Por isso que quando a gente quer dar uma certeza para a pessoa, a gente não fala o gerúndio, que o gerúndio é um tempo infinito, tá bom? O gerúndio é uma ação que não acaba nunca. Quando eu digo assim, ele estava mentindo, quer dizer que a mentira permanece. Se eu digo, como é que os telemarketing ligam para a gente? Seu pedido, estamos processando. Estamos processando o seu pedido. Quer dizer que nunca vai parar de processar, né? Quando a pessoa vem falar com você enquanto você está lendo, ó o tá. O tá, na verdade, é o está. Aí, quando você usa a linguagem informal, você diz tá. Não é isso? Fulana tá aí? Tá. Então, essa forma, você fala isso de linguagem informal, nível informal da linguagem. Quando a pessoa vem falar, olha o verbo no infinitivo. Está dentro do quê? Ela está dentro de uma locução verbal. Na locução verbal, você tem o verbo auxiliar, fica flexionado, e o verbo principal fica no infinitivo. Quando a pessoa vem falar com você enquanto você está lendo. Está lendo, endo, ando, endo é gerúndio. Está lendo quer dizer que não parou de ler, continua lendo. Aí, quando a pessoa vem falar com você, enquanto você está lendo, vai embora. É o que você diz, né? Para o outro. Vai embora.
Ainda está flexionado também no modo informal, porque o correto seria dizer vá embora, e não vai, tá bom? Vá embora, vá-se embora, simbora, bora, bó. Essa palavra embora é interessante, né? A palavra embora, gente, tem hoje ela é assim, embora. Mas ela já foi antes uma expressão maior. Antes de ser embora, essa palavra era escrita assim. Deixa eu mostrar para você. Ela não era uma palavra, ela era uma expressão, né? Embora era em boa hora. Era assim. A pessoa queria partir, né? Queria sair, dizia: "Ah, eu vou em boa hora. Estou indo em boa hora. Estou saindo em boa hora." Era assim. A expressão era em boa hora. Aí aconteceu uma aglutinação. O que é aglutinação, professora? É perda de sons, perda de fonema. Aconteceu uma aglutinação da palavra, ela foi perdendo o fonema e ficou em boa hora, ficou embora, né? Então, em boa hora ficou embora. Embora. E ainda continua perdendo sons. Porque os falantes da língua portuguesa diz embora, ele diz bora, ele diz bó, para a mesma palavra, né? Em boa hora, embora, bora, bó. Então, você chama isso de perda de sons, tá bom? Perda de sons ao longo do tempo, aglutinação. Nós estamos estudando hoje as formas nominais do verbo, no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Intervalo, já voltamos.